Olá, povo de Deus, que o Senhor esteja à sua frente, dando direção. Vamos orar? Estaremos orando o Salmo 68, do 11 ao 17, a segunda parte. É um salmo longo. Ô Paizinho amado, em tua presença estamos no nome poderoso de Jesus Cristo. Te peço que o teu Espírito Santo nos guie em toda a tua vontade. No verso 11, o salmista diz: O Senhor deu a palavra. Grande era o exército dos que anunciavam as boas novas, ou seja, grande era o número dos mensageiros que anunciavam as boas novas. Ó Senhor, o Senhor deu a sua palavra e nela contém tudo que o ser humano precisa para ter uma vida abençoada, plena e em comunhão e intimidade com o Senhor. Mas assim como muitos ignoram o manual de instrução, quando adquirem um produto, instalam o equipamento baseado em seus achismos, assim, muitos leem a tua palavra, Senhor, mas aquilo que os agrada, eles dizem, está na Bíblia, afirmam, mas aquilo que os confronta, ou seja, aquilo que confronta o seu estilo de vida pecaminoso, aí eles dizem, cada um interpreta do seu jeito. Mas a tua palavra diz lá em 2 Pedro 1, no verso 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a Escritura nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ô Senhor, faz cair por terra todo esse engano das pessoas acharem que pode interpretar a sua palavra conforme os seus achismos. Os verdadeiros mensageiros da tua palavra, ou seja, o teu grande exército, eu faço parte desse exército, Senhor. Desses que anunciam as boas novas. As boas novas significa o evangelho significa boas novas. Todos esses têm o dever de pregar, de falar a tua palavra conforme ela é, sem achismo. Apocalipse 22, no verso 19, no verso 18 e 19, diz assim: Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. No verso 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Senhor, me dê graça. Me dê graça, Senhor, para não só pregar a verdade, doa quem doer, mas que eu viva na prática tudo que eu prego. Mesmo, Senhor, que eu não goste, mas se está escrito é para o meu bem. Me ensina, me ajuda, Senhor, a nunca, Senhor, pregar o que eu quero, o que eu acho, mas que eu venha pregar, Deus, a tua palavra conforme ela é. No verso 12, o salmista ora. Ele coloca na sua oração: reis de exércitos fugiram à pressa, e aquela que ficava em casa repartia os despojos. A oração de Davi é baseada em um confronto de guerra, em que o exército oponente foge diante da derrota. Pela palavra dada pelo Senhor, quando o Senhor dava uma palavra, o Senhor a cumpria, e assim até hoje o Senhor cumpre, o Senhor vela pela tua palavra para cumprir, ó Pai. E naquela época, as mulheres permaneciam em suas casas enquanto os homens saíam à guerra. Os vencedores eram, por lei, os vencedores repartiam os despojos, ou seja, os bens do inimigo.
E nós vivemos, Senhor, em uma constante guerra entre o bem e o mal, a luz e as trevas. Nessa guerra nós já sabemos o final da história, porque a tua palavra diz lá em Apocalipse 12, no verso 11: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Ou seja, nós renunciamos aos nossos prazeres, nem que seja até a morte, para viver o que a tua palavra nos ensina. Mas tem uma guerra que é a nossa carne contra o nosso espírito. Lá em Gálatas 5, 16 e 17, a tua palavra diz, ó Pai: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a vontade da carne. Porque a carne guerreia contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Ô Senhor, essa guerra é difícil, porque envolve a nossa vontade, e o Senhor não invade a nossa vontade. Tiago 4:1 diz: de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que os vossos membros guerreiam? Ou seja, nossa carne está em constante guerra. Nos ajuda, Espírito Santo, a alimentar mais o nosso espírito com a tua palavra. Assim podemos fazer morrer de fome a nossa carne, que é o nosso pior inimigo. O tempo todo lutando para nos afastar de ti, Senhor. A nossa carne só quer as coisas do mundo. Oh, Senhor, assim como o exército inimigo fugiu do povo de Israel, pela tua palavra, que todo mal em nossas vidas, que todo o desejo da nossa carne, que todos os vícios, que todas as vontades do nosso coração, Senhor, que não estão alinhadas com a tua palavra, sejam despedaçadas pelo poder do nome de Jesus Cristo, pelo poder da tua palavra nas nossas vidas. No verso 13, o salmista diz: ainda que vos deiteis em redis, do 13 ao 17, ainda que vos deiteis entre redis, serei como as asas de uma pomba, cobertas de prata com as suas penas de ouro amarelo. Quando o Onipotente ali espalhou os reis, foram como quando cai a neve em Zalmon. O monte de Deus é como o monte de Bazã, um monte elevado como o monte de Bazã. Por que saltais, ó montes elevados? Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. Os carros de Deus são 20 milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Ainda que o povo de Deus estivesse deitados, descansando da guerra, que o Senhor vencera por eles, eles estavam com as riquezas dos despojos, ou seja, dos bens do adversário que perdeu a guerra. Assim somos nós na presença de Deus. Quando o inimigo de nossa alma foi derrotado por Jesus na cruz, nós podemos agora descansar em Jesus e sermos enriquecidos das bênçãos conquistadas por Ele ali na cruz do Calvário, com seu sacrifício. Pois o onipotente, o Deus onipotente quer dizer que pode todas as coisas. Ele faz cair por terra tudo que nos contamina. E agora, pelo sangue de Jesus, nós nos tornamos brancos como a neve. Pois tanto o diabo e os seus demônios, quanto a nossa carne, com seus desejos impuros, já foram espalhados, assim como os reis inimigos do povo de Israel foram espalhados. Glória seja a ti, Senhor, que é o nosso general de guerra e peleja por nós, até para vencermos a nossa carne. Só conseguimos pelo agir do teu Espírito Santo em nós. O monte de Bazã é um lugar fértil. Assim somos nós na presença do Senhor. Nós somos fértil, nós somos vitoriosos. Hoje nós somos o lugar da habitação do teu Espírito. A tua palavra diz lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20.
Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Fostes comprado por um alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E com teu Espírito Santo, paizinhos amado, habitando em nós, somos férteis, produtivos, produzimos fruto de arrependimento, transformando a nossa mente, a nossa maneira de pensar e agir, para cada dia sermos mais semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que é só por ti, Senhor, é só por ti, Jesus, é só por ti, Espírito Santo, que nós vencemos essa guerra travada em nossa mente, em nossa carne, que milita tanto contra o teu Espírito. Mas eu te peço, Senhor, que o poder desta palavra tão rica venha realmente, Senhor, nos fortalecer, nos ensinar que o Senhor está na nossa frente, que o Senhor está nos teus carros, nos teus 20 milhares de carros. O Senhor está entre eles como em Sinai. No Sinai o Senhor se apresentou a Moisés numa chama, num fogo ardente. Ah, Senhor, como é maravilhoso saber que o Senhor passeia pelos céus e o Senhor contempla tudo e a todos. Nos dá força, Senhor, para vencermos a nós mesmos. Eu sempre digo, Paizinho, que o nosso pior inimigo é a nossa carne, a nossa vontade. Que nós possamos, ó Deus, fazer morrer a nossa carne, para que a nossa vontade esteja alinhada com a Tua palavra. Esta palavra que nós lemos aqui no verso 11, ao qual o Senhor deu, e era grande o exército dos que anunciavam as boas novas. Que nós venhamos ter boas novas para anunciar, por causa da obediência à Tua palavra santa. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Nos ajuda a obedecer. Em nome de Jesus. É a oração que eu faço em favor da minha vida e dessas pessoas que oram comigo. Amém, meu querido, minha querida? Que Deus te abençoe. Toda glória, toda honra seja dado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilha, deixa o seu like, peça aos seus amigos para se inscreverem, para que sejam abençoados também pelo poder da palavra de Deus. Amém? Um grande abraço.